Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo a fé opera em nós. Tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Jesus está nos falando hoje sobre a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Nos citou o exemplo de Ana, que era estéril, enquanto o Senhor concedia a sua rival Penina filhos. Mas somente quando Ana realmente passou a quebrantar o seu coração e não permitir com que aqueles insultos e afrontas viesse a incomodá-la, porque não adianta levantar-se a ira humana, né? Temos que permitir estar sempre orando pelos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Usar sempre da benevolência, para o que o adversário quer por muitas vezes é que a gente fique com o coração irritado. A Bíblia diz que aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, né? Aquele que entra em contenda. Não devemos envolver, segundo a serpente tem os seus meios de seduzir a muitos. Devemos usar sempre a benevolência, estar com os ouvidos prontos para o Espírito Santo, jamais importar com insultos, com afrontas, andar segundo o Espírito do qual nos procede, como Jesus disse: não sabeis de quais espírito vós procedeis? O espírito de mansidão, o espírito de domínio próprio, do qual contra essas virtudes, o amor, a caridade, a piedade, não há lei contra. Nós perseveramos nada com a mansidão, com a longanimidade, com o domínio próprio, nada nos permite tirar da presença do Senhor. O que nos basta, a presença do Senhor, é estar segundo Ele opera em nós. Nele nós temos comunhão, nós temos paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações, nossa mente em Cristo. Nada não tem penina, não tem nada que venha nos irritar, porque a Bíblia diz que os mais fracos nós temos que tolerar, aqueles mais fracos na fé, temos que estar tolerando-os. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Temos que encontrar uma estatura mediana, a qual nós andamos, e procurar agradar a todos. É certo que muitos não agradam quando ouvem a santa teologia de Cristo. A Bíblia diz que pela apostasia, o esfriamento, o amor, muitos sentiriam como cócegas em seus ouvidos quando ouvissem a santa teologia de Cristo, porque amoldaram os seus ouvidos somente aquilo que lhes agrada, para interesse próprio. Nós perseveramos exortando, porque cabe a nós exortar. A Bíblia nos ensina: tu vives numa casa amotinada. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Cabe a nós exortar no dia chamado hoje, tanto examinar a si mesmo cada um, examinar os espíritos, como mutuamente, para que a unidade da fé seja cada dia mais multiplicadora de pão, salvação de alma. É o que nos importa. O Evangelho não é disputa, não é rivalidade.
O Evangelho é para trazer aqueles que estão nas trevas, é a luz. Mas a Bíblia diz que a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Mas nós perseveramos segundo a própria luz opera em nós. Quando a luz opera em nós, não pode ter nada de treva. Nós, através da palavra, que é a água, que é viva e eficaz, dia após dia somos santificados. E aquele que ainda tiver tempo, santifique-se enquanto há tempo, purifique-se pela verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sujeitando a Deus, a Cristo, resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Perseverai segundo ele é santo. Ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede irrepreensíveis, andai pelo demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda o tenhais. A forma da qual Deus nos conhece. Deus conhece aqueles que perseveram através das próprias atitudes, e ele sabe que ramo nenhum produz frutos por si mesmo, e aqueles que estão segundo a videira verdadeira são os que produzem os frutos, primeiramente dignos de arrependimento, o confessando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas todos os dias. A Ele seja a honra e toda a glória. Ele é o elo da perfeição, não há outro além dele. Ele é santo, ele é puro, ele é aquele que a Bíblia diz que o varão que domina a sua boca, domina todo o seu corpo, tal varão é perfeito. Ele foi o único elo, ele foi e é, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós somos imitadores, né? Tropeçamos de várias formas, mas pela graça sois cumpridores da lei, porque a fé, ela não veio para anular a lei, mas ela veio para cumprir. A única forma é segundo a fé, segundo a graça opera em nós, porque segundo a lei está sob maldição, se tropeça em muitos pontos e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. E assim como Ana fez, consagrou a sua promessa, Deus abriu-lhe a sua madre, tirou toda a esterilidade, porque aquilo que é impossível para homens, para Deus nada é impossível. Ele concedeu o seu filho Samuel, e ela por sua vez consagrou Samuel para a obra de Deus, do qual ele foi aquele que de grande valia no momento em que a Bíblia diz que a luz era escassa por conta dos muitos crimes dos filhos de Eli, que ali Samuel ainda aprendendo do Senhor, e quando Deus lhe chama, Samuel, 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 e ali Eli lhe ensina para ele dizer: eis-me aqui, Senhor. E ali ele começa a compreender de Deus, começa a seguir o direcionamento, porque a Bíblia diz que profeta, o último foi até João o Batista, foi grande no reino dos céus, anunciando o arrependimento, o batismo de justiça. Mas atualmente Deus usou os profetas, usou-os através de sonhos para falar com os reis, utilizava ali os que tinham os dons de revelação, mas atualmente ele nos fala através do Espírito Santo. Somos ministros de uma nova aliança, evangelistas. Cada um anuncie o Evangelho, utilize os dons que são irrevogáveis, das quais devem ser operados pelo amor, da forma como ele nos concede, porque pelo mesmo Espírito ele concede variedades de dons e variedades de ministérios. Cada um edifique o alicerce já lançado, que é o Evangelho. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o grande profeta Jesus Cristo atualmente
que fala a sua noiva, aqueles que estão bem dispostos, unidos num só propósito, num só coração, numa só fé. Aquilo que ele disse outra vez: vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo, e os que servem o machão, o maldoso, porque pelos seus frutos os conhecereis. E ele é aquele que, outra vez vereis a diferença dos que dizem que servem e não servem. Ele é aquele que vence os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo? Não aquele que se opõe à verdade de Deus, que é Jesus Cristo. E ele é aquele que os vence, como ele está nos dizendo, sem intervenção humana. Não há necessidade de ira que não produz, ira humana que produz a justiça divina. Mas é necessário continuarmos orando para que muitos venham se arrepender de seus maus caminhos. A Bíblia diz que certamente aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito Santo, a blasfêmia, este não tem perdão, ainda que oreis, não vos ouvireis. Aqueles que conheceram plenamente a verdade, mas a recusaram para amoldar nas coisas segundo o padrão deste mundo, na ambição, na cobiça, nos olhos com grande altivez e arrogância, da qual ele se opõe a eles e os vencerá com o sopro de sua boca. Mas a Bíblia diz que muitos dos filhos de Levi seriam purificados, assim como o crisol é puro para a prata, porque a qualidade das obras é provada pelo fogo. Cabe a nós orar para que eles venham se arrepender, para que eles deixem de ser influenciados por aqueles que, como uma mente cauterizada, tem desencaminhado a muitos. A função do ladrão, que o salário do pecado é a morte. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, e aqueles que o servem, a função é desencaminhar a muitos, enganar. Esta é a forma do ladrão agir. Ele é enganador, ele é acusador, mas ele será expulso juntamente com seus conservos, se não se arrepender. Porque chegou o tempo o fim do ministério da iniquidade, chegou o tempo dos seus santos governarem. Cabe a nós usar do seu poder, da autoridade. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. E cabe a nós usar da justiça, da equidade, na imparcialidade, manejando bem a palavra da verdade, porque a Bíblia diz que por um tempo eles venceriam os seus santos, mas chegou os tempos de indignação, onde é encerrado o tempo, e cabe a nós governar segundo Cristo opera em nós. Em mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia, fiel é aquele que tem nos concedido vitória dia após dia, que nos concede o fôlego do pneuma, fôlego de vida, que nos concede o seu Espírito, nos advertindo, do qual o seu Espírito comunica ao nosso pneuma o fôlego de vida, e através daqueles que acatam as suas advertências, permanecem no caminho, jamais à beira do caminho a mendigar, porque muitos, aquilo que é levado diante dos homens é abominável para Deus, e justamente pela sua alta estatura, grande é a queda e a ruína, que ele se opõe àqueles, os arrogantes, concede graça aos humildes. Ele é que muda os tempos e as estações, promove a um e rebaixa a outros, porque agindo ele, ninguém impedirá. Nós somos gratos. Jesus continua purificando templos sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa, derrubando a mesa dos cambistas, daqueles que vendem, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de comércio e de ladrões.
covil de ladrões. E assim ele é aquele que purifica o templo sobre todo mundo, preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só fé, num só coração, tirando todo o joio no meio do trigo através do anjo do conselho. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.